Construí a minha casa no terreno dos meus sogros. E agora? Quais as consequências jurídicas em caso de morte dos meus sogros ou em caso de divórcio? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O meu nome é Luana Lara, eu sou advogada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito de família e direito imobiliário. Há muitos casos em que o casal, no início do casamento, resolve construir a sua casa no terreno dos sogros, no terreno ou na laje. Isso é muito comum. É uma forma prática que o casal encontra para não pagar aluguel no início da vida dois, para economizar uma grana, para no futuro comprar um apartamento, uma casa maior em outro lugar. Ou muitas vezes simplesmente porque o objetivo seja ficar morando ali mesmo, perto dos sogros, perto da família toda. Às vezes o terreno é bem grande e é comum naquela família que se divida e mora todo mundo ali pertinho. Mas eu já vou logo avisando que se você construiu a sua casa sobre o terreno dos seus sogros, isso não te faz dono do terreno. Muito pelo contrário, se você não tomou os devidos cuidados, os seus sogros é que são donos do imóvel que você construiu. Antes de continuar, eu já vou pedir que você deixe o seu like, porque assim você me ajuda, porque o YouTube vai entender que esse vídeo tem uma mensagem relevante e aí ele mostra para mais pessoas. Agora, se você acha que esse conteúdo do vídeo interessa a uma pessoa específica, então compartilha com ela. E o mais importante de tudo, se você quer estar bem informado a respeito dos seus direitos antes de quebrar o pau com a sua família, então assina o canal, ativa o sininho, porque quem tem o saber tem o poder e o saber não ocupa espaço. Vamos começar entendendo o que diz a lei. Pode parecer chato, mas a gente precisa saber qual é a base do direito. A gente não pode simplesmente argumentar, falar, sem ter um fundamento daquilo que a gente está dizendo. O artigo 1253 do Código Civil diz que até que se prove o contrário, a construção feita em terreno alheio, ou seja, feita no terreno dos outros, presume-se que seja feita pelos donos. Que donos? Os donos do terreno. Já o artigo 1255 ainda reforça: aquele que semeia, planta, edifica em terreno alheio, perde, em proveito do proprietário, as sementes, as plantas e as construções. Porém, se procedeu de boa-fé, tem direito à indenização. Isso quer dizer que será ressarcido pelo que investiu naquele local. Construiu de boa-fé. Construiu com a autorização dos donos do terreno, não invadiu, não expulsou ninguém daquele local, construiu com a vontade de ser dono. Se isso aconteceu com você e você tem como provar, você vai ter direito à indenização de tudo que você gastou lá e mais. Em caso de divórcio, não. Em caso de divórcio, você vai receber somente a metade do valor do imóvel, porque a outra metade pertence ao seu parceiro, né? Ou parceira. E tem um detalhe muito importante, gente. O valor a receber é o valor de mercado do imóvel, não é o valor do material de construção que você investiu na obra não, viu? O imóvel, ele tem que ser avaliado e cada cônjuge recebe a sua parte. Pronto, simples e rápido. Parece fácil, né? Só que não. Na vida real, a outra parte não tem dinheiro para te pagar à vista, então você vai ter que receber parcelado. E se o fim do relacionamento foi conturbado, ela ou ele vai mandar você cobrar na justiça. E em caso de morte dos sogros, talvez você tenha que esperar fazer um inventário, vender o imóvel, fazer a divisão da herança para receber a sua parte e por aí vai. Então, antes de construir em terreno de terceiros, tenha provas concretas, guarde os recibos de tudo que foi gasto na construção em seu nome e também constando o endereço de entrega dos materiais. Tenha uma conta de luz do imóvel, uma conta de luz no seu nome e o mais importante, tenha em mãos a prova de que você foi autorizado a construir naquele local.
Sabe uma coisa que as pessoas não levam muito em conta, mas são importantes? Fotos de antes e depois da construção. Faz assim como se fosse um diário. Sabe aquelas fotos que muita gente põe na internet quando está iniciando uma obra, mostrando quando cava o alicerce, aí você tira a foto do lado do pedreiro e põe nas suas redes sociais, escreve assim: aqui é o início de um sonho. E quando a casa estiver pronta, aí você posta assim: para aquele que disse que eu não ia conseguir, tudo isso parece uma bobagem, né? Falando assim, mas não é não. Isso são provas. Porque se o espaço que você construiu foi vendido para você ou foi doado, faz um contrato de doação ou de venda. Regularize o quanto antes. Regularizar o imóvel é torná-lo independente da casa principal. E eu não estou falando somente de água, luz, entrada e saída do imóvel separado, não, gente. Eu estou falando, e é o mais importante de tudo, é sobre regularizar o imóvel, é a documentação do imóvel exclusiva só para ele. Registro, a matrícula, o IPTU. Não deixe para depois. E se você já está passando por uma situação como essa, procure um advogado o quanto antes. Mas pode ser que você ainda não tenha se casado, ainda planeja construir no terreno dos sogros. Essa não é uma má ideia. Calma. Não é uma má ideia desde que você faça isso da forma correta. Você pode procurar um advogado também. Faça um contrato antinupcial. É possível você já deixar tudo combinado sobre esse assunto e sobre outros assuntos futuros, referente à vida do casal, porque prevenir é sempre mais barato, vai por mim. E aí, você está passando ou já passou por uma situação como essa? Conhece alguém que está passando por um problema parecido? Fala para mim, comenta aqui, ó. Aproveita esse espaço dos comentários e deixa algumas ideias de assuntos, alguns temas que você gostaria que eu falasse aqui no canal. Olha, o meu contato está aqui na descrição do vídeo. Os links para as minhas redes sociais também estão aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço imensamente por você ter chegado até aqui comigo, viu? Muito obrigada. Tchau.